falas do nosso presidente eleito Jair Bolsonaro durante essa semana pós-eleições, uma das questões que ele deixou muito claro foi a respeito da parceria do Brasil com Israel. Ele deixou claro que tem a intenção de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, no que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu felicitou Bolsonaro já nessa noite dessa semana de quinta-feira por estar seguindo os passos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também da Guatemala, que tiraram a sua representação diplomática de Tel Aviv, onde todas as demais embaixadas do mundo permanecem, transferindo, a embaixada para Jerusalém. Esse é um desejo, essa é uma intenção do presidente Jair Bolsonaro. Para falar a respeito dessas implicações e dessa Constituição Internacional, a gente fala agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Internacionais da China, conversando com a gente agora. Professor Marcos, boa tarde. Boa tarde. O senhor conversa com a gente agora diretamente da China. O senhor agora está na China. E aqui exatamente é boa noite já. Exatamente, aí já é boa noite. Eu estou em Pequim agora, em Beijing. E claro, acompanhando intensamente esse nosso momento importante da política brasileira, um momento tão importante que foi destaque muito grande da opinião pública internacional, da imprensa internacional. Em particular, professor, nesse caso, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente essa questão conflituosa, né? Quando Bolsonaro diz que quer transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, quais são as implicações disso? Queria que o senhor desse um pouquinho do contexto para a gente e também falar um pouco dessa aproximação do Brasil em relação a Israel. Bem, existe uma série de coisas, né? Se nós lembrarmos e formos na história, quando surge o Estado de Israel, eles vêm ali já com uma situação extremamente complicada, porque a cidade de Jerusalém ela é palco de relevância religiosa para as três principais religiões monoteístas, ou seja, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E também havia ali uma questão da presença palestina enorme na cidade. E ela foi, aos poucos, sendo conquistada por meio de guerras de Israel, que sempre afirmou que queria que Jerusalém fosse a sua eterna e indivisível capital. Então, por essa razão, existe este clamor histórico e é interessante até porque quando foi feita, quando o Estado de Israel é criado em 48, falava-se a respeito da internacionalização de Jerusalém, que nunca foi um objetivo do Estado de Israel. Então, existe um problema histórico ali em que você tem três religiões, que de alguma forma encontram em Jerusalém o seu berço. Existe um problema político de enorme caracterização com a questão complexa dos palestinos, que também entendem que Jerusalém deve ser a sua capital. E aí você tem todo um cenário histórico em que se acredita que talvez qualquer movimentação que consolide Israel como tendo Jerusalém como sua capital, de alguma forma diminui o interesse, não interesse, mas diminua a possibilidade de os palestinos conseguirem realizar o seu sonho de ter ali também um Estado. Então, a situação é extremamente complexa, mas que me parece que depois da movimentação dos Estados Unidos, não do presidente Trump, porque essa resolução foi tomada há mais de 20 anos no Congresso americano, mas o que nós notamos aí é que, de fato, parece que existe uma movimentação internacional no sentido de reconhecer Jerusalém efetivamente como a capital de Israel e não mais Tel Aviv. Agora, isso também é importante de enfatizar, porque a sede do governo fica em Jerusalém, os ministérios ficam em Jerusalém, então existe informalmente já esta Constituição de governo, né? Reconhecimento, esta Constituição de governo já em Jerusalém. Então, a questão é a seguinte, né? O quanto que aquilo que hoje em dia é pro forma se virar realidade, o quanto isso de alguma forma instiga aí
uma fogueira maior no Oriente Médio. Agora é interessante, professor, analisar, e mais interessante ainda pelo fato de o senhor estar na China agora, vendo também com olhares, né, como brasileiro, como especialista em relações internacionais, mas olhando também de fora, como esse processo político brasileiro foi muito observado no âmbito internacional, e uma das questões importantes colocadas logo nessa primeira semana, depois da vitória de Bolsonaro nas nossas eleições, é uma questão internacional também. Claro, nós tivemos inclusive uma declaração do futuro ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, falando que talvez o Mercosul não tenha tanta relevância nas linhas de governo a partir de 2019, porém, uma questão que foi levantada é justamente essa aproximação, por exemplo, de Israel, essa aproximação também em relação aos Estados Unidos, a linha do presidente Donald Trump. É interessante como a política ela vai se desenhando nesse momento em que falamos tanto de redes sociais, em que falamos tanto dessa interconectividade, essa proximidade de governos tão distantes, isso também é notório, não, professor? É uma verdade muito importante nesse momento, porque nós vemos também que o mundo está num processo complexo de transição, em que você tem uma mudança clara do eixo de poder mundial do Atlântico, né, que a gente sempre fala, em direção à Ásia, porque a maior parte do crescimento econômico global vai acontecer na Ásia e particularmente neste país que eu estou, que é a China, que está passando também por uma transformação enorme ao deixar de ser aquela que era a fábrica global para se tornar o maior mercado da história da humanidade com poder de consumo. Então, nós observamos esta transição e este mundo em ebulição. E é claro que o Brasil, nesse sentido, tem que ver como vai de alguma forma, atuar para que ele tenha preservado aí a sua parcela de poder na ordem internacional. Agora, é importante enfatizar também que, historicamente, o Brasil, em algumas coisas, não tem tido muita persistência ou uma voz ativa nas relações internacionais e muitos dos assuntos, inclusive razão pela qual o Brasil no passado foi até chamado de anão diplomático pelo próprio porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel no passado. Então, o que nós passamos a notar aí é que, se de fato isto for levado adiante, é uma inflexão no histórico brasileiro internacional em que o Brasil passa a assumir uma posição que deixa de ser aquela normal e rotina abstinência que o Brasil sempre praticou no passado. Então, é interessante da gente pensar que pela primeira vez, né, aí nós estamos tomando uma posição um pouco diferenciada daquilo que aconteceu no passado. Muito bom. Professor, mais uma última pergunta em relação a essa questão da proximidade de Brasil com Israel, dessa questão clara que o presidente eleito levantou nessa semana. O que essa relação pode trazer, inclusive, para o Brasil? Essa proximidade com Israel, que foi muito bem recebida pelo ministro israelense. O que isso pode trazer, vamos dizer assim, essa parceria entre os dois países pode trazer para o Brasil e também do lado árabe? Isso pode gerar isso pode estremecer a relação do Brasil com países árabes? Olha, não há dúvida de que na parte comercial, se os países árabes quiserem iniciar aí algum tipo de, não de sanção, mas de restrições às importações brasileiras, isso é uma realidade que pode acontecer em alguns casos, particularmente por aqueles estados que não admitem e não reconhecem a existência de Israel. Isso pode acontecer, é uma realidade que o governo tem de levar em consideração, além do fato de nós termos aí uma comunidade de origem árabe muito grande no Brasil e com um poder até político muito grande. É só você pensar que o atual presidente da República é de origem daquela região, o ex-governador de São Paulo, o presidente da Federação das Indústrias. Então, nós temos aí uma comunidade muito ativa nesse sentido. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito, nesse sentido, ele está fazendo aí uma extensão de um reconhecimento de uma vontade de uma parte do seu eleitorado, que são os movimentos evangélicos, que entendem
como sendo importante aí, de alguma forma, o apoio a Israel. Não podemos esquecer que este é um fator importante aí, porque também é uma parcela considerável do eleitorado. Mas o que Israel teria aí, de fato, a contribuir? Me passa pela cabeça, basicamente, duas coisas, que se o governo tiver inteligência, podem ser até úteis. O Brasil precisa aí de conhecimento tecnológico e, nesse sentido, o governo de Israel tem tido aí uma série de grandes inovações na área de tecnologia, e este tipo de transferência de tecnologia talvez fosse muito interessante para o Brasil. E a outra questão é que o Brasil, de alguma maneira, precisa fazer aí uma atualização dos seus próprios equipamentos e armamentos militares, no sentido de que o país tem aí um território enorme, uma fronteira muito grande, que hoje em dia sofre de todas as consequências inerentes ao narcotráfico e à falta de controle, e que, nesse sentido, o governo de Israel, por ter aí uma tecnologia na parte de armamentos muito avançada, pode, de fato, contribuir no sentido de maior proteção e de defesa do território brasileiro. Esta argumentação não é só no caso brasileiro que nós estamos pensando. Os outros países, até menores, como Guatemala, Paraguai, Romênia, República Tcheca, que estão fazendo movimentações nesse sentido, os menores estão pensando em conseguir alguns recursos, obviamente, né, de Israel, mas os outros estão particularmente prestando muita atenção nesta questão de transferência de tecnologia e também na melhoria do seu equipamento de defesa, que é, sem dúvida, uma preocupação que nós vamos ter e que passou em branco durante muito tempo no Brasil. Muito bom. Esse é o professor Marcos Vinícius de Freitas, que está como professor visitante da Universidade de Relações Internacionais da China. Professor Marcos, só um detalhe que eu fiquei curiosa para saber. Na China, de alguma maneira repercutiu a vitória de Jair Bolsonaro, esse processo eleitoral brasileiro, nessa reta final? Sim, claro. Os jornais aqui estamparam a notícia da eleição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu posso dividir isso em duas áreas, né? Existe uma preocupação com relação a alguns posicionamentos do presidente eleito, quando visitou, por exemplo, Taiwan, e nós sabemos que a China adota uma política muito clara de que existe só uma China, e que Taiwan é uma província rebelde, né, o que eles chamam de One China Policy, só existe uma política de uma China só, e também com aquela frase que o presidente eleito falou de que a China não está comprando no Brasil, mas está comprando o Brasil. E aí isso gera uma certa preocupação, porque os chineses já estão lidando com a guerra, né, comercial com os Estados Unidos, e aí qualquer problema na América do Sul também poderia ter um impacto importante, porque não podemos deixar de esquecer que a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e desde abril de 2017 o seu maior investidor. Então, os chineses, nesse sentido, querem preservar aí um pouco de paz e harmonia, que é o grande tema da política externa chinesa. Eles querem manter essa paz e harmonia na relação e no bilateral com o Brasil. Então, sim, saiu bastante coisa com relação à eleição do presidente Jair Bolsonaro. E a segunda parte aí, que complica um pouco, é que, de fato, a mídia internacional, por influência de alguns agentes brasileiros, internacionalmente falando, criar uma narrativa extremamente negativa com relação ao novo presidente. E ele vai ter que reverter isso. Eu já comentei no passado que uma das coisas importantes é que ele saia já o mais rápido possível, dando entrevistas e chamando muitos dessas redes internacionais para conversar e explicar que, de fato, aquilo que ele disse no passado não é aquilo que ele diz no passado, como todo político sempre faz, né? De falar que aquilo que disse não funciona e que não é mais a realidade, e tentar reverter um pouco dessa mídia negativa que ele tem sofrido internacionalmente, que pode ter um impacto negativo no Brasil nos próximos anos, se não houver aí uma reversão. Então, há preocupação com relação ao discurso, mas os chineses também entendem que, como o Brasil
é um parceiro importante e qualquer movimentação também poderia criar um prejuízo maior, é claro que eles entendem que e esperam que a realidade se imponha e que o presidente aí encontre formas melhores de cooperar com a China, seja com a facilidade na entrada de investimentos chineses no Brasil, ou mesmo com a agregação de valor a produtos brasileiros feitos por indústrias chinesas devidamente localizadas no Brasil, para que elas possam exportar para a China e para o resto do mundo. Então, existe aí uma série de possibilidades que eles estão pensando em conjunto, porque o Brasil, sim, é um parceiro estratégico para a China no curto, no médio e no longo prazo. Muito bom. Professor, que prazer falar com o senhor. Boa noite aí na China, em Pequim. Esse é o professor Marcos Vinícius de Freitas,